galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o escândalo do INSS segue ganhando novos capítulos, segue ganhando destaque na imprensa, segue sendo o assunto mais comentado do Brasil e, obviamente, a gente vai falar sobre isso. Quero mostrar pra vocês, falar bastante aí sobre o novo relatório da CGU, que muita gente estava comentando ao longo do dia de ontem, que tem um gráfico maravilhoso. Não pra petista, porque petista tem raiva da realidade. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de algumas coisas que estão rolando nos sindicatos. Vamos falar da proximidade destes sindicatos com aquele rapaz ali, ó, que tem 9 dedos. Conhece ele? Conhece o Lula? Aí a imprensa agora começa a tecer cada vez mais críticas e o Estadão resolveu acordar hoje com o diagnóstico que o governo Lula acabou. Chegou a hora, né? Chegou a hora da grande imprensa começar a falar isso. O governo acabou. O governo acabou. E segundo o Estadão, nem mesmo a esquerda mais sonha ou tem algum interesse em apoiar Lula em 2026. Aí, falando sobre 26 e outras coisas, vamos falar dessa linda democracia. Ontem tivemos uma manifestação a favor da anistia em Brasília. Deu muita gente, pelo menos na minha concepção, para uma quarta-feira. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre algumas coisinhas que estão acontecendo e falar sobre movimentos e grupos políticos, né? Como eles vêm se posicionando nos últimos dias em relação a alguns temas, e aí fazer um paralelo do Brasil com alguns outros países, né? Tentando falar das pessoas aí da dita direita. Enfim, vamos lá, que tem muita coisa como de costume, e vejam só. O jornalista da Bandeirantes, Túlio Amâncio, ele com certeza ajudou a construir uma reportagem que ganhou até destaque no Jornal da Band. E aí depois ele traz um gráfico que foi utilizado na sua reportagem para comentar aqui sobre o escândalo do INSS. Olha ali a legenda do gráfico. Figura 1. Situações em que houve no mínimo 50 mil inclusões de descontos em benefícios por uma mesma entidade em uma única competência. Assim, quando a galera pesou a mão pra valer, né? Passou demais do ponto. Aí tem os números que são bem curiosos, né? 2016 só 1, 2017 3, aí 2018, que era o ano aí da eleição, e a galera seria muito interessante estratificar isso pra ver em quais meses, em qual período. Se foi principalmente ali antes ou depois da eleição, né? Talvez um medo de Bolsonaro. Então vamos correr com isso daqui pra gente, né, dar uma boletada, que a gente não sabe o que é que vai vir pela frente. Aí o governo Lula, que quer culpar Bolsonaro sobre o que está acontecendo no presente momento, e é até curioso essa culpa, porque o governo Lula não quer uma CPMI, não quer nada. A culpa não é de Bolsonaro, então por que não abre a CPI então pra gente investigar Bolsonaro? Vamos investigar o Bolsonaro, não é isso, Lula? Aí você vê que no governo Bolsonaro, durante 4 anos, só teve 4 situações que se enquadram aí nessa questão atípica. Já em 2023, o primeiro ano do governo Lula pula para 15, em 2024 para 24. A gente não sabe de 2025, né? Não tem essa contabilização. Aí o jornalista Túlio Amâncio fala, ó, roubo dos aposentados. A CGU divulgou um novo relatório sobre o pente fino que deve estar fazendo nos descontos dos aposentados. O levantamento mostra picos de descontos em massa, onde houve 50 mil descontos realizados por 5 entidades no único mês, descrito no gráfico como situações. O pico no número de registros de descontos em massa foi entre abril de 23 e agosto de 2024, com 50 mil descontos realizados de uma só vez por 39 vezes. Esse relatório da CGU tem várias coisas que, inclusive, complicam para o Lula e sua turma. Em novo relatório, CGU aponta que o INSS não fiscalizou nem combateu fraudes. O INSS é um órgão vinculado ao governo Lula. Nomeação, né? Presidência. Tem concursado? Tem. Mas está debaixo do Ministério da Previdência, do Lupe, que colocou Stefanuto, que são todos subalternos do Lula. A turma do Lula não fiscalizou nem combateu. Oh, meu Deus. Lula, faça alguma coisa. Imagina, vamos botar aqui uma pausa, né? Imagina, daqui a 10 anos, o povo olhar para trás e se lembrar do Lula como o cara que destruiu o Brasil, o cara do mensalão, o cara do petrolão,
e o cara que era presidente da República durante o roubo dos aposentados. Parabéns, Lula. Lula, você realmente conseguiu destruir a esquerda. O documento de 41 páginas fala em fragilidades do INSS para gerenciar a documentação que comprovasse se houve ou não autorização prévia de aposentados e pensionistas para descontos associativos. E também nenhuma comprovação documental de que as entidades que participaram do esquema tinham capacidade operacional para atender a demanda. Vejam só, né? Quem podia imaginar que as entidades não tinham capacidade operacional? Meu Deus, estou chocado. Na sequência, diz que reforça essa constatação o fato de algumas entidades terem se manifestado no sentido de não ter encontrado a documentação solicitada, sinalizando a adoção de providências para o cancelamento da autorização para o desconto e o consequente ressarcimento em dobro do valor descontado indevidamente do benefício, e que esse tipo de ocorrência reflete a fragilidade dos controles existentes e a ausência de fiscalizações efetivas pelo INSS. Aí, com base em que ele fala isso? Com base em números. A amostragem feita com 952 beneficiários, pegou uma amostra qualquer, vamos fazer aqui uma análise, aponta que apenas 29% das documentações foram enviadas ao INSS em sua completude. A cada 10 pessoas, só 3 tinham documentos completos. Quando o ACT celebrado entre essas entidades e o INSS estabelece que essa documentação deveria ser mantida arquivada em suas sedes e à disposição do INSS, assim como órgãos de fiscalização, considerando suas competências e previsão normativa nesse sentido. Também revela que para 32% dos beneficiários, a documentação foi apresentada com alguma inconformidade. E para 39,2%, a documentação não foi disponibilizada. De forma que para 71% dos beneficiários não há documentação hábil para autorização dos descontos, o que demandaria, no mínimo, a suspensão desses descontos pelo INSS até ulterior regularização da documentação que suporte a sua investigação. Gente, peraí, pô. Tu, quando vai no saque, você, quando vai no fórum, você treme. Porque você sempre tá na dúvida se você não tá esquecendo um documento. Se você esquecer um documento, acabou sua vida. Eles vão lhe dar um não. Você pode apelar para Jesus, Maria e José. Ninguém vai mover uma palha por você. A burocracia no Brasil ainda quer o papel timbrado, autenticado, 3 vias, aquela chatice. Senão não vai. Agora, numa situação para roubar aposentados, 71%, pô, não tem documentação hábil. Um país que a burocracia impera, que a dificuldade impera, na hora de roubar, aí não precisa ter burocracia? Pela madrugada. Que absurdo, hein? Que vagabundagem. A CGU mostra ainda que durante o levantamento, o INSS se recusou a prestar informações. Veja só. A turma do Lula é ousada. Né? Os indicados políticos da era Lula são ousados. O INSS não respondeu satisfatoriamente ao ser notificado do não atendimento por parte das entidades da demanda apresentada pela CGU para disponibilização de documentos, demonstrando que as estruturas de controle disponíveis não são eficazes para responder com celeridade que a situação requer. Também critica os procedimentos adotados pelo INSS para avaliar a capacidade operacional das entidades associativas para celebrar os acordos que permitiram que elas efetuassem os descontos. Aspas, quanto aos procedimentos adotados pelo INSS voltados a avaliar a capacidade operacional das entidades associativas no âmbito do processo de celebração dos ACTs, não foram identificadas evidências que indicassem com razoável segurança a compatibilidade da capacidade operacional dessas entidades com elevado crescimento de benefícios, com descontos de mensalidade associativa em seus benefícios. A culpa é de Bolsonaro, né? Nesse mesmo sentido, alinha-se a superficialidade dos procedimentos de validação utilizados pelo INSS para avaliar o requisito capacidade operacional nos termos estabelecidos pelos normativos vigentes. Completa.
Aí vem a turma da UOL. Ex-deputado do PSB orientou vítimas a não informar bancos. Olha só, né? Partido do Alckmin. E esse ex-deputado, ele estava na Câmara até 2022. E ele vai aparecer em alguns episódios que, inclusive, comentamos ao longo do vídeo de ontem. O ex-deputado Wilson, da Fataeng, né, PSB de Minas, publicou um vídeo em novembro de 2024 pedindo que aposentados não informassem os bancos sobre descontos não autorizados em suas contas do INSS. Presidida por Wilson, a Fataeng é uma entidade filiada à Contag. Aquela Contag que teve reunião que o Lula até participou. Tem a foto do Lula. Já agora, na Era 3, no Planalto. A grande Contag. Uma das suspeitas de fraudar autorizações para tirar dinheiro de beneficiários do INSS. Aspas. Se você perceber que no seu provento está tendo algum tipo de desconto que você não autorizou, peça um extrato ao gerente, ao funcionário do banco, mas não vai conversar isso com ele. Vai lá. Conversa com o teu sindicato. O sindicato é a sua ferramenta de trabalho, de proteção e de defesa. Tu é aposentado. Tu já tá aposentado. É o governo que te paga. E o sindicato te protege de quem que o sindicato te protege? De quem que o sindicato te protege? Se tu ainda fosse um trabalhador da ativa, tudo bem, mas aposentado, pensionista, se o sindicato não souber o que é, ele vai procurar nós, aqui da Fetaeng. E se nós tivermos alguma dificuldade, vamos procurar Brasília, ou seja, a Contag. Diz no vídeo que foi republicado em suas redes sociais após a operação da Polícia Federal em abril. A Fataeng recebia por volta de 15% dos valores que arrecadava, o que gerava uma receita aproximada de R$500 mil por mês. Nada mal, né? Wilson nega ter cometido irregularidades. Nós vamos provar. Nós temos documentos. Nosso desconto era de apenas 2%. Tinha entidade que era 4%, 5%. É justo demais, né? Só 2%. Essa avalanche de entidades que fizeram maracutaia foi do governo Bolsonaro pra cá. Pronto. Foi do governo Bolsonaro pra cá. Isso aí, irmão. Isso aí, né? Vamos botar até aqui por isso, né? Não foi 2016. Não foi desde a era Temer. Foi do governo Bolsonaro pra cá. Foi de 2019 pra cá. Os olhos subiram agora em 2023 por culpa de Bolsonaro. É culpa de Bolsonaro. Tinha que ser aliado do Lula, né? Aí ele continua. Como mostrou o UOL, em 2021, quando era deputado, esse cidadão que diz que a culpa é de Bolsonaro, quando ele era deputado, ele foi um dos autores de uma emenda em uma medida provisória que adiou o prazo para que as associações tivessem a obrigação de renovar as autorizações de desconto. O atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, também foi autor da emenda. Veja só como são as coisas. Tá na entidade, e onde tá na entidade, tava trabalhando pelas entidades no Congresso. Quantos aposentados? Tinha que estar no partido do Alckmin, né? Era do partido do Alckmin. Saiu agora da política, 2023. Fraude no INSS. Presidente de sindicato comanda cooperativa que oferece empréstimo consignado. E aí? O presidente do Sindinap, não é aquele que o irmão do Lula trabalha, rapaz? Que é vice-presidente, né? Diretor, um negócio desse? Comanda também uma cooperativa que oferece empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Milton Cavalo, como é conhecido, Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindinap. A entidade é suspeita de cobrar mensalidades não autorizadas. Ele também é presidente da Cicobi Credimetal, uma cooperativa de crédito em sede em Osasco que oferece serviços para aposentados e pensionistas do INSS, entre outros públicos. Procurado, o Sindinap afirmou que não há impedimento legal e negou o conflito de interesse. Legalmente tá de boa. Então, se tá na lei, tá de boa. 100% técnico. 100% técnico. E não tem conflito de interesse nenhum. Zero. A Sindinap tem o irmão de Lula, o Frei Chico, como vice-presidente. Após a operação da PF, o sindicato afirmou que não é investigado e que apoia a apuração dos fatos. Isso aí. Pra cima deles. Vamos combater a corrupção.
Organizações acusadas de fraudes no INSS integram conselhos de Lula. Quem poderia imaginar, né, gente? Quem poderia imaginar? Eu botei aqui o tweet porque tem essa imagem, né? Achei bonita. Gostei, assim, desse topetão aí, desse rapaz ao lado do Lula. Acho que ele se parece um pouco. Aí, o que a matéria diz? Essas entidades estão distribuídas em colegiados de 10 ministérios, incluindo alguns que se encontram dentro do Palácio do Planalto, como o de Relações Institucionais e a Secretaria-Geral. A CONTAG é a organização suspeita com mais acesso a esses conselhos. Está em todos os 16 colegiados mapeados pelo Poder 360. Essa instituição foi responsável por manter o maior valor dos aposentados em possíveis fraudes, segundo o relatório da CGU. O Sindinap aparece 2 vezes em conselhos de Lula, em grupos que também têm a CONTAG como integrante. Essa matéria completa do Poder 360 faz até um comparativo. Mostra que várias dessas entidades também ocuparam, né, esses conselhos que tem na vida durante o governo Bolsonaro, mas em números bem menores do que era Lula, né? Lula voltou a fazer política pública. Coitado do Lula. Tentou ajudar o Brasil e entrou na enrascada, né? Tô com pena do Lula, rapaz. Coitadinho dele. Aí, rapaz, sobre aquela história do empréstimo consignado, que a Daniela Lima começou a falar, ela começa a falar de 90 bilhões. Eis que aparece aqui a Folha de São Paulo para falar de 219 bilhões. Eu falei, não, mas peraí, pô, que onda é essa? Não, é que agora já tá esculhambando. Aqui já deve ser fake news. Rômulo Saraiva, advogado especialista em previdência social. É professor autor do livro Fraude nos Fundos de Pensão e mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Para mim, todos esses títulos dele na área de previdência, sabe, combate, para mim não vale de nada. Porque Lula é um homem santo. Lula jamais colocaria pessoas que não fossem santas. Eu me recuso a acreditar que tem alguém na Lula que fez algo de errado. Eu me recuso. Pode me provar. Eu tô igual a petista. Você pode mostrar prova que tem alguém fazendo coisa errada no governo Lula. Eu vou fechar os meus olhos. Porque Lula merece nosso apoio. Porque ele salvou a democracia junto com sua frente ampla. Com FHC, com Simone Tebet, com os banqueiros, com os bilionários desse país. Jogou o povo na miséria? Jogou. Violência piorou. O roubo tá uma desgraça. Mas ele salvou a democracia. Salvou. Tá censurando todo mundo? Tá. Mas salvou a democracia. Tá todo mundo mais pobre? Tá. Mas salvou a democracia. Nos salvou de Bolsonaro. Tá vendo como eu tô apto a trabalhar na Globo? Não é só repetir isso todo dia. Repetir isso todo dia, você trabalha na Globo. Todo dia você fala isso, você pega uns termos novos, não usa termos chulos e pronto, você tá apto a trabalhar na Globo. Tudo é culpa de Bolsonaro, Lula é santo, nos salvou e salvou a democracia. Enfim, o Rômulo, ele tem pontos bem curiosos. Deve ser por isso que chamaram esse cara, né? Um estudioso da área, um professor da área, um cara com conhecimento de fraudes. Ai, a imprensa fica dando espaço para esses golpistas. Ah, meu Deus do céu. Depois do país ficar estarrecido, que a maior parte dos 6 bilhões foi roubada de aposentados por vários meses e sem qualquer ação energética por parte do INSS, o novo capítulo pode mostrar que o rombo é bem maior. Vai vendo. Além da mensalidade associativa, há indícios de que associações e sindicatos possam ter protagonizado descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento do INSS sem autorização dos titulares dos benefícios por meio de bancos e cooperativas de crédito, né? Daniela Lima falava de 90, assim. Então, em 6 era 90, para ser 96. Ele tá falando 219. Onde é que esse cara vai chegar? A desconfiança recai na prática de venda casada. Com os dados vazados da vítima, os fraudadores faziam primeiro os empréstimos consignados e, na sequência, lançavam os descontos da mensalidade sindical ou associativa ou vice-versa. Primeiro fazia o desconto, depois do desconto, fazia o empréstimo consignado. Se ele já não tinha escrúpulo para roubar idosos hipossuficientes com mensalidade de R$50, com muito mais razão, teria o interesse no empréstimo consignado. A depender do valor da renda e da margem consignável, é possível, num só ato, desviar 200 ou 300 vezes mais que a taxinha mensal. Imagina aí.
é botar de 10 a 15 mil no bolso, numa tacada só. Pau! E o aposentado que se lasque. Na mesma velocidade que as mensalidades associativas cresceram, curiosamente, os empréstimos consignados acompanharam. É estranho isso, gente. Não, não é estranho. É só uma curiosidade. É só uma coincidência, na verdade. Em 2021, os valores repassados às associações e aos sindicatos decorrentes de empréstimos consignados registraram 57,4 bilhões. Em 2022, o valor dos repasses de empréstimo foi de 72,5 bilhões. E no ano seguinte, alcançou 89,4 bilhões. Em 2023, na era Lula. É o número da Daniela Lima. Em 3 anos, os empréstimos totalizaram 219,6 bilhões. Desse montante, não se tem a compreensão do que é idôneo ou não. O valor pode ser muito maior, pois a auditoria do TCU foi frágil e não considerou descontos de 2024 em diante. Aí, veja só. Além de não considerar valores em 2024, e nós já estamos em 2025, para saber, né, em números totais, quanto foi tomado de crédito em empréstimo consignado, ele está falando que a auditoria do TCU foi frágil. Por que a auditoria do TCU foi frágil? Nosso TCU, que a gente estava comentando ontem, tem até ministro que o histórico dele estudou veterinária. E hoje está no Tribunal de Contas mais importante da União, um veterinário. Apesar do TCU ter concluído que não há indícios suficientes de venda casada, não, o TCU conclui que não tem venda casada. Ele não se aprofundou. Quem que diz isso? Especialista em direito previdenciário e fraudes. Para chegar a essa conclusão, o principal método do TCU, segundo o Rômulo, como é o nome dele certinho? Rômulo Saraiva. Eu ia falar Rômulo Pereira. Rômulo Saraiva é do PT. Rômulo Pereira do PT. Rômulo Saraiva falou o seguinte, para chegar a essa conclusão, o principal método de investigação do TCU foi pesquisar na internet. Em poucos meses, a corte se limitou a stalkear, né, ficar ali, né, espionando sites de associações e sindicatos. Como a maioria dos sites pesquisados não tinha divulgação de serviço de crédito consignado, logo não haveria indício de legalidade. Assim, ó, entrou no site, aqui no site está falando de empréstimo consignado? Não. Se não está falando no site, tá de boa. Esse foi o raciocínio empírico do TCU que descartou fraude, pois apenas 3 ofereciam empréstimo. Só 3. Acho que deveria ser nenhum, né? De todas as entidades, apenas 3 ofereceu serviço em seu site e destas 2 ofereceu serviço como parte de um pacote de benefícios, um pacotão. Considerando que os fraudadores ignoravam a manifestação de vontade alheia e se o aposentado sabia da sua existência, é completamente irrelevante se o serviço de empréstimo consignado estava publicizado. E os caras roubavam, sem dó nem piedade. Porque não tá no site, significa que os caras não roubaram. Ele não tá no site que tinha empréstimo consignado. É sério. Até porque os sites da maioria das associações são parecidos com a sua estrutura física. Não tem quase nada. A ausência de informações em site não é impeditivo de fraude. Além disso, caso se confirme que as associações estavam monetizando com a venda casada, o credor do empréstimo será o banco, cabendo à associação simular o negócio jurídico fraudulento como fazia com os termos de filiação. Eita, rapaz. Não mete banco no meio, que aí esse país vai parar. Iremos tomar as ruas. Foi mais fácil ao TCU analisar a internet do que 15 milhões de contratos de empréstimo, um local até então inexplorado. Como uma pessoa pode ter mais de um consignado? Se vocês souberem, colocam nos comentários. Tais contratos foram firmados para descontos em 9,7 milhões de benefícios distintos. Esse material não foi avaliado e a Corte de Contas não conseguiu explicar o porquê do crescimento casado de mensalidades e empréstimos. Aí, tá falando TCU. TCU não é uma corte técnica. Desculpa. É uma corte técnica, mas que você não precisa ter um notório saber jurídico. É erro meu. Eu falei uma fake news, uma corte técnica. 100% técnica. Só não tem um processo do notório saber jurídico. Tem uma indicação. Pra você chegar lá. Já aqui não. Aqui é perfeição.
aqui tá acima de Deus. Meu pai costumava falar que tinha 3 categorias que ele amava. Primeiro, o médico, né? Que se acha Deus. Aí depois tinha um jurista, que, assim, tinha certeza que era Deus. E acima desse, era o estudante de direito. Esse tinha certeza que Deus era subalterno dele. É aqui. Aqui tá um nível acima ainda, né? Eu não sei nem como isso é. Aqui tá na, sei lá, vem antes da formação, até da ideia do que é Deus. Aí, pra minha surpresa, o André Asa, um patrocinador, né? Um dos grandes pedreiros desse edifício chamado governo Lula 3, um dos grandes pedreiros da perseguição e inquisição, desse autoritarismo que o Brasil enfrenta, ele resolveu fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta. Ele se pergunta: cadê os ministros do Supremo? Cadê eles? Eles que adoram comentar sobre diversos assuntos. Eu acho que o questionamento do Andreas é bem pertinente. Mas vamos lá. Eu não vi ministro do Supremo comentando, eu não vi Barroso, um exemplo, comentarista da atividade política no Brasil, da vida nacional, dar uma palavra sobre esse escândalo do INSS. Eu não quero que dê palavra nenhuma fora dos autos do ministro do Supremo. Estou só cobrando um padrão. Ele fez algum comentário? Já fez, porque pode fazer, sobre o INSS? Se esse escândalo tivesse acontecido, se tornado público no governo Bolsonaro, Barroso já teria ido à televisão dar entrevista ou plantado aqui e acolá manifestações de indignação diante desse esquema, preocupações com o esquema, sim ou não? Nenhuma palavra sobre a roubalheira aos aposentados e pensionistas, nenhuma. Aliás, ao contrário. No dia mesmo em que se revelou o escândalo, Barroso estava cantando na festa de Marcos Pereira. Não vi nenhuma aspa na imprensa, nem sequer aquilo que a gente se acostuma também, que é da figura oculta do ministro do Supremo. Ministros ouvidos pela reportagem estão indignados com o esquema. Nada, né? Pois é, Andreas. Eu não vi também. Você ajudou a construir esse prédio, né? Se fosse no governo Bolsonaro, tava todo mundo preso, cadeia, bens congelados, a família tava com todo mundo com tornozeleira. Gente, ninguém vai ser preso, gente. Ninguém vai ser preso, pessoal. Como um roubo de 6 bilhões, roubo de CPF, não se roubou um estatal, roubaram pessoas. Ninguém vai ser preso. Ninguém. Vai empurrar com a barriga até prescrever? Ninguém vai ser preso? Aí o André vai perguntar: cadê os ministros do Supremo? Pois bem, eles estavam discutindo aí, né? Sobre crime contra a honra de servidor público. O Mendoncinha mandou bem, viu? Eu acho, né? Mas acho que eu tô errado, porque a maioria tá contra o Mendonça. Vou trazer até o resumo pra você entender, né? Enquanto isso, no Supremo, o debate sobre crime contra a honra de servidor público. André Mendonça: se o cidadão não puder chamar político de ladrão, o ministro Flávio Dino responde: e ministro do Supremo pode? Aí André Mendonça diz: eu não sou distinto dos demais. Vai responder na mesma pena de qualquer cidadão. Tem o direito de ser ressarcido na sua honra. E aí a galera não gostou do posicionamento do Mendonça, não. Como assim, Mendonça, você é igual aos demais? Não. Tá achando que... Tem uma história de um deus que se tornou mortal. Ele tá achando o quê? Você não pode sair do Monte Olimpo, Mendonça. Tá maluco. Tá bebendo que boa, só pode. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro, é para mim uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar... Ela vai essa tese da moral flexível não, que não inventaram não existe é a moral tese que flexível, degrada não. o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, O que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão, E ministro Supremo pode? eu não sou distinto dos demais. Tá. Eu vou... Ela vai responder... Se o advogado subisse na tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder eu ficaria ou por curioso desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro, você... Pois é, né? Se Mendonça
Sabina Mendonça querendo que as pessoas sejam iguais perante a lei. Esse Mendonça sabe de nada. Eu não sei como é que esse cara foi aprovado na sabatina. Ele não conhece nada da Constituição brasileira. O povo igual. Ah, não, eu quero ser tratado igual. Mas Mendonça, vai para outro país. A Constituição, cláusula pétrea, né, que mantém esse país de pé, as pessoas não são iguais. Existem uns melhores e uns piores. E tem outros que nem são seres humanos, tipo os bolsonaristas. Eles nem são seres humanos. Aí tem uns que não prestam muito e tem a nata, que é o petismo, né? E uma galera aí do barulho. Mas vamos voltar a falar da turma do PT, né? O Estadão veio pra bater mais um prego aí no fim, né, do Lula. Falou, irmão, acabou. Acabou. É curioso ver, né, o tom da imprensa, assim, mês a mês, dia a dia, né? Dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. A solidão de Lula. Tá constatando o que tá todo mundo percebendo, né? Qualquer bom observador já há um bom tempo. O governo de Lula protagonizou nesta semana mais um capítulo de um enredo cada vez mais constrangedor para o atual mandato. Foi esnobado até pelo PDT, que com seus 17 deputados é apenas o 9º partido da Câmara. A legenda informou que vai deixar a base de apoio do governo Lula, por se considerar desrespeitada no caso do Lupe, né? Coitado do PDT. Eis aí o retrato pronto e acabado da solidão de Lula. Uma coisa é ter dificuldade para manter na base governista partidos poderosos do Centrão, que têm interesses eleitorais e políticos próprios e cuja agenda nem de longe coincide com a do PT. Outra muito diferente é perder o apoio de um partido de baixa estatura, portanto, dependente dos holofotes do governo e que, ademais, é perfeitamente alinhado com a estatolatria lulopetista. A palavra que não significa nada no final do dia, estatolatria. Se até o PDT ameaça abandonar Lula, é difícil saber com quem o presidente pode contar para o resto de seu mandato e para seu projeto de reeleição. Pode contar com a Globo, né? Enquanto estiver cantando. O líder do PDT na Câmara, Mário Heringer, disse que o problema de relacionamento com o governo já vem de muito tempo e que a crise envolvendo o INSS foi a gota d'água que faltava para o copo da insatisfação transbordar. Afirmou também que o governo não estava oferecendo a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer. Oh, meu Deus, é muito respeito que o PDT merece. Enquanto isso, integrantes da ala mais oposicionista do partido, ligado a Ciro Gomes, criticaram a troca do Lupe pelo Volney, que, embora número 2 da pasta e também pedetista, foi escolhido ao que parece ser o crivo oficial do cacique da legenda. Da caciquia da legenda. Não obstante a relutância de Lula em demitir Lupe, mesmo com toda a crise deflagrada no INSS, o partido considerou o tratamento do ministro um extremo constrangimento. Constrangido, eu acho que estava a população, vendo Lula manter o Lupe. Mas o PDT acha que foi injusto. Isso aí. Muito injusto. Muito injusto. Pois constrangimento resume bem a dificuldade de articulação política do executivo. Obrigado a lidar com uma base heterogênea, frágil, indócil, hostil, um governo impopular sem pauta clara para o país. Acho que aqui fez uma descrição bem apurada do Lula. Um presidente impaciente para recuperar a popularidade e displicente no diálogo com os partidos, além da concentração excessiva de poderes no PT, que tem 12 das 38 pastas, incluindo todos os ministérios que funcionam no Planalto, sem falar na evidente inclinação de Lula para acelerar as pautas da esquerda, o que torna ainda mais penosa a tarefa de manter legendas centristas. Olha que palavra bonita, é o do centro, como PSD, União Brasil, PP, Republicanos. Aí agora eu pergunto para vocês, ué, o Caiado, o Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio, eles não se colocam na centro-direita? Não é na centro-direita? Mas eu tô falando que pode ser centrista. Porque centrista vai da centro-esquerda a centro-direita. É tipo isso, né? Vale tudo. Centristas. Partidos centristas. A galera se vende. Na hora de pedir o teu voto, são partidos de direita. Na hora de atacar os outros, como foi o Marquinhos Censura, o Republicanos é o partido mais conservador do país. Mandou essa pra criticar Bolsonaro. Conservador. Partido conservador. Nessas horas. Na hora de ocupar ministério, somos centristas. Moderados.
Um ponto que eu discordo totalmente do Estadão. Sem falar na evidente inclinação de Lula para acelerar as pautas da esquerda. Qual pauta da esquerda Lula está acelerando? Qual pauta? Qual pauta? Não tem pauta. Gente, me diz a última pauta enviada pelo governo. Eu nem lembro. Só consigo lembrar dos pais do Haddad, que é só imposto no lombo do povo. Só isso. E o Estadão, a gente sabe que a esquerda agora meteu imposto nos outros, né? Mas o Estadão tá tentando falar outras coisas. Eu fico me perguntando qual pauta da esquerda, realmente, assim, nos últimos tempos, o Lula colocou em pauta. Lula nem trabalha. Lula nem trabalha. Nem trabalha. Nem trabalha. Nem trabalha. Não há ingênuos ou injustiçados nessa história. Basta lembrar que grande parte dos partidos hoje é uma soma de interesses paroquiais e ideologias distintas. Não é incomum, por exemplo, a convivência simultânea no mesmo partido entre alas oposicionistas e governistas. Também se tornou parte da rotina do governo enfrentar situações como a do PSD, do União Brasil e do Republicanos, que mesmo tendo ministros na esplanada, não hesitam em exibir prováveis candidatos em oposição a Lula. Ratinho Júnior, Caiado e Tarcísio. Pois é, né? Fala o que for, governo Bolsonaro, não lembro disso não, né? Não lembro de gente, sei lá, do MDB, da Simone Tebet, comandando o ministério. Não lembro disso. A turma que tava com o Bolsonaro apoiou ele em 2022. O Lula é uma vergonha. Uma vergonha. Tava esses dias ouvindo as coisas, nesses dias ontem pra vocês, hoje de manhã pra mim. Aí eu vi um cara falar uma coisa que fez um certo sentido na minha cabeça. Ele falou assim que teve essa discussão, né? Ampliação do número de deputados. Aí a galera, grande parte que tá reclamando do aumento é o pessoal que é aquele argumento dinheirista. Ai, vamos gastar mais dinheiro. Como se, tá, mas e aí? Vai fazer muita diferença? Vai ser o quê? 60 milhões a mais por ano? Oh, meu Deus do céu, quanto dinheiro a mais? Eu tô fazendo assim piada, gente, porque ontem, eu não sei, não acho que a gente vai comentar sobre isso hoje, aumentaram a Selic em 0,5%. Cada um ponto percentual de aumento na Selic é 50 bilhões a mais que se paga de juro. Aumenta a Selic. Não, é seu técnico, isso aí mesmo, parabéns, etc. Tamo junto. Ontem, 0,5% significa 25 bilhões. 25 bilhões. Aí o pessoal dá um chilique, um escândalo urgente, bomba os traidores da nação, porque botou pra aumentar, mas beleza. Aí, no vídeo que gerou a parte C do AC Histórico de 3 dias atrás, eu não sei se no recorte que eu dei play, não tô lembrando agora, mas naquela live inteira, o Ruizão ele tava comentando o seguinte, que o bolsonarismo é a pedra no sapato do sistema. O bolsonarismo é a última força que tenta parar essa gente. E aí ele comenta que é por isso que esse pessoal está tão preocupado com o Senado, porque o Senado é onde você controla o país. E não é porque você pode fazer algumas coisas no Senado e não na Câmara, mas porque, pare e pense, na Câmara você tem 513 deputados. Para obter maioria são 257. Imagine você convencer 257 pessoas. É difícil conseguir a unidade. No Senado, maioria são 41. Maioria para aprovar uma PEC são 49. O que é mais fácil? Controlar 49 ou controlar 15 e 13? Uma eleição para o Senado, que normalmente são 8 anos, e uma eleição de maioria. Obteve maioria, tá dentro. Não tem segundo turno, não tem nada. Né? Não tem quociente eleitoral, não tem nada. Aí eu tô comentando isso por quê? Porque um ponto que eu tava ouvindo, o cara falando de reforma política, e uma coisa que ele tá jogando, assim, ele falou, cara, talvez a solução pro Brasil, para enfraquecer o sistema, é fazer uma reforma política e transformar o Brasil em um país unicameral. Só uma Câmara. Não tem Câmara e Senado como uma casa revisora, não, só tem a Câmara, acabou. Passou, não passou. E aí vamos ver a turma tentar controlar tudo para obter ampla maioria. Eu fiquei pensando assim por um tempo, eu falei, rapaz, nem tudo é errado não, viu? Obviamente que nem tudo assim são flores, nem tudo é preto no branco, mas eu falei, é um ponto aí a se levar em consideração, realmente, em determinado momento fazer uma reforma política, tornar o Brasil unicameral.
O problema é que os reconhecidos vícios partidários são aguçados mais ainda pela disfuncionalidade do governo, né, com sua ineficiência crônica e do sistema, um executivo enfraquecido, um legislativo com poderes exacerbados pelo controle do orçamento e um judiciário politizado. Eu não sei como isso é um problema, né, porque o judiciário politizado é uma solução para o Lula. Imagine o Lula sem o judiciário politizado, tinha acabado já. Pior, Lula não só entendeu a natureza da Frente Democrática que o elegeu, como os quase 30 meses de mandato foram insuficientes para aprender com sucessivas derrotas no Congresso. Sua fragilidade na articulação política tornou ainda mais evidente a carência de novas ideias vindas dele do PT. Tudo somado, fica claro que Lula vem perdendo o poder de sedução. Conforme a tradição da política brasileira, quando se trata de namoro entre partidos, o maior afrodisíaco é a perspectiva de poder. E assim vai a Malásia governista, onde se misturam impopularidade, incompetência e horizonte sombrio. O fim do Lula está próximo. Espero que o povo não se contente só com o antipetista. Aí só para abrir um parênteses, estamos comentando desde o início desse escândalo como a Globo como um todo, o Jornal Globo, Globo News, G1, né, toda a Rede Globo vem trabalhando para tentar tirar o escândalo do colo do Lula, colocar no colo do Lupe de uma maneira que o Ciro Gomes não apareça como uma pedra no sapato do Lula em 2026. O que faz o sensacionalista, um blog publicado no Jornal da Globo, Ciro Gomes diz que tem chance de ser eleito Papa no conclave. Aí vem aí, ó, o The Investor. O script do PT para fritar o Ciro já chegou na assessoria de imprensa. Quem? A Globo. Então fica cada vez mais claro. Nesse horizonte sombrio que o Lula enfrenta, ainda tem as famosas brigas palacianas, um puxando o tapete do outro. Rui Costa versus Haddad. E eu, obviamente, torço pela briga. Rui Costa ganhou um novo papel no governo, nos bastidores disputa cada vez mais protagonismo com o Haddad. A pedido de Lula, Rui Costa passou a exercer missões estratégicas que vão, além das tarefas da Casa Civil, fazer um roadshow internacional para atrair investimentos. Enquanto isso, a agenda econômica de Haddad submerge no Congresso, a oposição só fala em anistia para golpistas e CPI do roubo dos aposentados. Com o dinheiro das emendas parlamentares no bolso e ministério sob seu comando, o Centrão aproveita a descoordenação do governo para dar palanque aos adversários do Planalto. A estratégia lhe rende dividendos para construir candidaturas que vão enfrentar Lula ou quem ele escolher em 26. Indo para os finalmente, o Brasil parece mesmo, né, um grande sucupira, porque diz que ele fala sucupira, acho que é a cidade, né, do Odorico Paraguaçu, que é o apelido que o Rui Costa ganhou. Aí, falando de começando a entrar de eleição, ontem saiu uma pesquisa no Paraná Pesquisas e adivinhem, essa pesquisa é só no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Inelegível, Bolsonaro venceria Lula por mais de 13 pontos em São Paulo. Reprovação a Lula é de 63% no maior colégio eleitoral do país. 63% de reprovação, meu amigo. Tá pior que Bolsonaro, viu? Lula. Quando os votos do Nordeste chegar, não serão suficientes não, viu? Ontem eu fiquei surpreso, porque não é todo dia que um jornalista do consórcio assume o seu lado, né? Vê a Dora Kramer preocupada, deixando no claro que ela está preocupada com o governo, porque é uma torcedora, uma apoiadora do Lula. Gente, já tô ficando com pena. É uma notícia ruim atrás da outra pro governo. Hoje saiu uma pesquisa do Instituto Paraná. Ela tá com pena do governo, você tá vendo, né? Ela não tá com pena do pobre, do aposentado, de quem foi roubado. Ela não tá com pena da vítima. Ela tá com pena de Lula. Ô, coitadinho. E sobre feito em São Paulo. E por que é importante? Porque o maior colégio eleitoral do país tem mais de 20% dos eleitores. E o resultado da pesquisa, 63% de desaprovação para o presidente Lula, 38% de aprovação. E tem mais. Tem uma projeção para as eleições presidenciais de 2026 e Lula, que vinha mantendo a liderança, perde esse posto para Bolsonaro, que está inelegível, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, os dois que não têm nem candidaturas colocadas.
E isso porque a pesquisa feita, é a primeira feita depois do escândalo do INSS, mede apenas os primeiros dias de um caso que está só começando. Coitado do Lula, né, Dora Kramer? Oh, meu Deus do céu. Coitadinho do Lula. Ele não fez nada pra merecer isso. Mas vamos lá. Pegando o gancho aí, já que tá falando de eleições, o mesmo da Investor, que tá ali, né, comentando da série de comunicação da Globo, né, do Lula, que é a Globo, veio lá no Twitter mandar essa. A direita que irá colocar o Brasil na direção certa é a direita que pensa. Todo dia é um nome novo, né? Como diz o Bolsonaro. Voltamos com a prudência e sofisticação. Aí me marcaram em outra postagem. Olha essa aqui, Kim. Depois da direita intergaláctica, direita limpinha e sofisticada, direita a princípios e valores, agora temos a direita que pensa. Essa turma não cansa de se reinventar. No final, toda minha porcaria. Aí ele fala assim, ó. Ninguém deu mais poder ao Supremo que Bolsonaro. Bolsonaro assinou alguma lei? Bolsonaro apresentou algum projeto de lei? Bolsonaro apresentou alguma medida provisória? Como é que Bolsonaro deu poder? Como assim Bolsonaro deu poder? Porque quem fiscaliza a Suprema Corte é o Senado. E quem modifica regras de atuação é o Congresso como um todo. Eu não consigo entender como é que Bolsonaro deu poder. Mas aquele truque retórico de quem pensa. Ele que pensa. Seu arsenal se resumiu a bravatas, recuos e desculpas. É talvez porque quem enfrenta o judiciário é o Senado. Os problemas que Bolsonaro apontou ao longo do tempo, acho que ele apresentou algumas alternativas. Você própria questão da segurança nas eleições. Né? Teve uma comissão especial, que no meio do caminho a turma foi lá e fez uma coisa. Eu não sei se ele queria, né, o investe da turma que queria militares na rua com tanques e tudo mais, né? A turma do maluco. Defender a volta de Bolsonaro para a contenção do autoritarismo do Supremo é uma das ideias mais malucas da atualidade. Não, acho que a galera quer a volta de Bolsonaro por outras razões. Eu acho que o autoritarismo do judiciário, as pessoas estão preocupadas em ter uma maioria no Senado. Eu acho que as pessoas devem falar isso. Acho que o próprio Bolsonaro fala isso. Acho que o próprio Bolsonaro falou o seguinte: me deem maioria na Câmara e no Congresso, aí na Câmara e no Senado, aí você vê a mágica acontecer. Veja que incrível. Você pode concordar com isso e ainda assim achar que Bolsonaro era sem dúvida a melhor opção nas duas últimas eleições. Sem dúvida. Vem pra direita que pensa. Ser estúpido é pensar, né? É tipo 1984. Liberdade é escravidão. Guerra é paz. Liberdade tem um termo lá. Enfim, esqueci. Assim, gente, não pense, é literalmente o contrário. Venha pra direita que mente. A que mente é melhor. A que distorce fatos, a que emburrece. A direita é que emburrece. É a tropa intergaláctica. No final do dia, a tropa intergaláctica liberal sofisticada é a mesma porcaria. Aí. Peraí que tem uma postagem aqui do... Cadê, rapaz? Peraí, não me diz que eu deixei fora. Peraí que eu fico fora de ordem. Esse aqui não pode ficar fora de ordem, não. Cadê meu amigo? Cadê você, meu amiguinho? Não me diz que eu não sei. Cadê, rapaz? Ah, não é possível. Não é possível que eu... É capaz de eu ter perdido essa postagem. Ah, com certeza rolou isso. Eu salvei e agora não tenho mais essa postagem. É um post do Chico Graziano. Ô, Chico. Não vou poder mostrar... Não, eu vou atrás dessa postagem do Chico Graziano. Quem foi que postou foi a Yara. Vou fazer assim, ó. Deixa eu só botar aqui o vídeo onde eu tava. Antes de entrar na parte dos governadores. Eu vou deixar aqui os governadores, ó. Eu sei quem postou essa postagem. Foi a Yara. Abrindo o navegador. Como eu não vou estar com o meu amigo Chico Graziano, rapaz? Ah. Vamos lá. Mídia. Cadê? Aqui, já achei a postagem. Copiar o link. Pronto.
Abrindo aqui. Pronto. Uma coisa é certa, até para mandar a pessoa para aquele lugar, ele faz o estilo ecológico. Bilhões roubados do INSS pela CONTAG foram parar nos cofres da CONAFE, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares dominada pelo PT. Conhecem essa causa dos pobres do campo? Não é ideologia, é business, sem vergonhice? Aí o Arthur diz, né? Mas era tudo igual. Né, Chico Graziano? Era tudo igual, Lula e Bolsonaro. Aí diz, ó, vá cagar no mato. Concentre-se no essencial para não parecer um idiota político. Aí o cara responde, idiota útil é quem pregou voto nulo, igualando as duas opções, né? Mas palhaços como você não admitem culpa no cartório. Aí vem, palhaço é você, imbecil. Chico Graziano é da direita que pensa. Da direita que pensa, rapaz. A mesma direita do Denvesta. Governadores de direita que miram presidência ensaiam união para pressionar Bolsonaro por decisão. Se lança candidato, velho. Se vocês fossem bons nomes, vocês tinham apoio. Vocês tinham que se governador porque vocês não têm apoio, né? Eles sabem que eles não têm apoio. Eles estão colocando pressão exatamente por não ter apoio. E o inimigo pergunta, né? Por que será essa sangria desatada? O momento não seria de cobrar o governo sobre o escândalo do roubo dos aposentados? Já imaginou, gente? A união dos governadores democráticos? Pelo pobre? Pelo aposentado que está sendo roubado? Não, a união é só para cobrar Bolsonaro. Aí, essa aqui eu adorei. Caiado. Quem da centro-direita for para o segundo turno em 26 vai ganhar. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio antes de mostrar essa notícia pra vocês. Eu falei isso na caminhada e não fui atrás que eu não lembrei. Instituto. Deixa eu ver. Vou botar aqui Sérgio Fausto. Sérgio Fausto. Eu não vou achar, eu vou ter que procurar com calma. Debates. Isso é uma matéria no Estadão, se eu não me engano. Deixa eu ver, Estadão. Estadão. Promove debate. Debate em democracia. Homenageará. Pô, não acredito. Aqui, achei. Achei. A primeira vez isso aqui, ó. Diretor da Fundação FHC. Quem joga democraticamente, seja na direita ou esquerda, tem espaço aqui. Onde? Na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Só os democratas. Veja a programação de debates e palestras na instituição em 2025. Deixa eu ver se tem aqui a programação. Só tem até abril. Né? Não tem maio. Aí abril tá aqui, né? Só a nata. A nata da bosta brasileira. Porque eu tô mostrando isso. As pesquisas hoje demonstram que a centro-direita, dentro das avaliações que estão sendo feitas, indiscutivelmente vai ganhar as eleições. Quem for para o segundo turno ganha. O problema hoje é que Lula não está demonstrando o mesmo interesse, a mesma performance que ele mostrou em outras campanhas, disse Caiado durante um evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. É um democrata. Ele é um democrata, ele é democrático. Segundo turno contra Lula. Se for Caiado, eu vou apoiar o Caiado, porque eu não sou doente mental igual o Chico Graziano de voto nulo. Mas não dá, velho. Não dá pra eu chegar pra vocês aqui e fazer um dossiê histórico mostrando o passado da família do Caiado e ficar aqui falando pra Bolsonaro entregar o capital político pro Caiado. Não dá pra fazer dossiê mostrando as questões ligadas à Copel, que no final do dia, né, ativos energéticos foram parar na mão da Amba Energia da JF, lá graças ao grande Ratinho Júnior, e eu fazer campanha pelo Ratinho Júnior. Não dá pra eu falar do governo Zema, também fazendo a mesma coisa, das pequenas frases lá que caem na mão da... Não, vamos lá, o meu Zema, pelo amor de Deus. Até o Tarcísio já tô... Olha, o Tarcísio teve uma aí do diesel. Teve uma do diesel
Eu nem vou falar disso hoje. Eu falei assim, cara, qual a necessidade disso, Tarcísio? São Paulo vai começar aqui a transição do dia. Eu falei, mas... Tarcísio, quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Aí, na Fundação FHC, e você viu o Caiado, eu sou centro-direita. Ele não é nem de direita. Nem de direita ele é. Quem dirá extrema direita? Ele é centro-direita. Questionado por jornalistas sobre sua presença no evento convocado por Bolsonaro ontem, em Brasília, pela anistia, Caiado minimizou a importância da pauta e não respondeu se estará ou não presente. O que o Brasil precisa hoje é voltar a ter temas que sejam relevantes para a vida nacional. Assim, isso não é relevante para nada. É importante que se coloque um ponto final nisso e o Congresso está tentando colocar um ponto final. Além disso, é necessário debater temas que são relevantes. Isso não é relevante não, né? Vamos deixar o povo mofando na cadeia, Caiado. Eita, Caiado que gosta de uma cadeia pros outros, né, Caiado? Aí o evento que o Caiado menosprezou tava lá, né? 4.000 pessoas numa quarta-feira à tarde, dia útil, onde as pessoas estão trabalhando. Rapaz, eu acho que é muita gente, viu? Mas segundo a Globo, só 10% do público. Realmente. Comparar a cidade de São Paulo, com toda a organização, todo o chamado, num dia de domingo, com Brasília na quarta-feira. Uma cidade com a população extremamente menor. É a comparação perfeita. Aí, o desgraçado do Bolsonaro tava aí ontem, em cima do trio. E aquele tá aquele colete, né, no pós-cirurgia, tava lá. O Bolsonaro tá lá, doente, enfaixado, se recuperando, tá lá. E você vê pela essa imagem aí, ó, 4.000 pessoas. Parece a quantidade razoável de gente, viu? Tá tomando de verde e amarelo. Fazendo política. Segue aí. Jair Messias Bolsonaro politizando a população e o povo indo junto. E tem gente que menospreza isso. Assim, é surreal. 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 Saiu a matéria ontem no Paulo Capelli, falando que Bolsonaro aí conversou com o assessor do Trump sobre o cara lá. No encontro, Bolsonaro afirmou que o ministro persegue opositores do governo Lula. Detalhes da conversa serão repassados ao chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio. Em fevereiro, a área em que Pita atua emitiu nota direcionada a você sabe quem, afirmando haver censura no Brasil. O comunicado foi replicado pela Embaixada dos Estados Unidos. Aí, voltando aqui no mesmo ponto, para mim, pode até subir o tom. Para mim, tá reclamando é pouco. O problema para mim é outro. A Associação Livres envia carta a senadores pedindo que condenem ida de Lula à Rússia. O grupo liberal, pronto. Escândalo do INSS. Roubo dos aposentados. Não tem carta. Destruição das liberdades civis e de expressão. Não tem carta. Pessoas sendo presas por informações erradas. Não tem carta. A ampla defesa sendo tolhida. Não tem carta. Mas os nossos amigos liberais se movem agora para criticar o Lula na Rússia. Assim, não tem problema. Reclama mais, por mim não só manda carta, faz manifestação, cobra, beleza, repudia o Lula aí. Mas campeão, tu tá brigando, sabe, para comprar água Voss, sabe aquela água Voss? Aquela bonita de copo de vidro. Tu tá comprando, tu quer comprar água Voss e tu não tem feijão dentro de casa. Tu tá passando fome e tu tá preocupado com item de luxo. Esses são nossos amigos liberais. Não tem condição, gente. Simplesmente não tem condição. Aí, a FD lá nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, tá sendo investigada. É basicamente o seguinte, né? Os petistas solicitaram a abertura de uma investigação que o Ministério Público, que é tipo do Brasil, acatou, né? Como é no Brasil, você vê a PGR, você vê o Gonê. Aí a Suprema Corte, né? O Supremo decidiu e aí estão criminalizando o partido. Você já viu esse filme no Brasil, né?
Aí temos nosso aqui, amigos liberais. Sapo liberal. O banimento do FD está correto? Assim como a inelegibilidade de Bolsonaro, a democracia jamais deveria permitir a eleição de figuras autoritárias que desprezam o melhor sistema já criado. Se quisermos preservar nossa humanidade, deveríamos fazer isso em todo canto do mundo. Ser humano é desumanizar pessoas. Ser humano é negar a humanidade em outro ser humano. Eles são os donos do mundo, donos da razão, nossos amigos liberais. Aí do outro lado, os autoritários, os toscos, aqui ó, Marco Rubio e o Vance, né? Ministro de Relações Exteriores do Trump, vice-presidente do Trump. Ministro. E era senador antes. E quando senador, mantinha o mesmo tom. A Alemanha acaba de dar à sua agência de espionagem novos poderes para vigiar a oposição. Isso não é democracia, é tirania disfarçada. O que é realmente extremista não é a popular AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições recentes, mas sim as políticas mortais de migração de fronteira abertas do establishment às quais a AfD se opõe. A Alemanha deveria mudar de rumo. E o Vence rebate. A AfD é o partido mais popular da Alemanha e de longe o mais representativo da Alemanha Oriental. Agora, os burocratas tentam destruí-la. O Ocidente derrubou o Muro de Berlim junto, e ele foi reconstruído não pelos soviéticos ou russos, mas pelo establishment alemão, que é o mesmo establishment de Bruxelas, do Macron, toda essa turminha globalista. Aí tu volta pro Brasil de novo. Ah, não. Deixa eu mostrar isso aqui, voltar pro Brasil. E depois eu vou fechar aquela postagem do Renato. Ideias radicais. Ele acelera. Nosso Rafael do Partido Novo, ele acelera demais. Quando eu falei que Trump colaborou para a vitória dos socialistas no Canadá, teve gente que ficou putinha. Socialista, né? Partido Liberal. Nossos liberais brasileiros, né? Quem é Mark Carney? O novo primeiro-ministro do Canadá. Segundo ideias fecais, ideias radicais, né? Ele é um socialista. Ele não acelera. Mas o que ele acelera muito, viu, Rafael? Quem é o atual primeiro-ministro do Canadá? O cara que foi ex-chefe do Banco Central da Inglaterra. E olha que curioso, ele é canadense e ele foi o primeiro estrangeiro a assumir o cargo mais alto do Banco Central da Inglaterra, em mais de 300 anos de história. Anteriormente, ele havia conduzido seu país natal durante a crise financeira de 2008 como governador do Banco Central, que é a espécie de presidente do Banco Central. Ou seja, o atual presidente do Canadá, né, o primeiro-ministro, ele foi o ex-presidente do Banco Central, tanto do Banco do Canadá quanto do Banco da Inglaterra. Um baita de um socialista, né? Nosso liberal. Ao contrário da maioria dos candidatos a primeiro-ministro, Carney nunca ocupou cargo político, mas assim venceu com folga a disputa pelo Partido Liberal. Ele é conhecido como um defensor da sustentabilidade ambiental. Em 2019, tornou-se enviado especial da ONU para mudanças climáticas. Em 2021, lançou a Aliança Financeira de Glasgow para o Zero Líquido, um grupo de bancos e instituições financeiras que trabalham para combater as mudanças climáticas, que vários bancos saíram dessa iniciativa. Um dos pontos mais controversos da plataforma de Trudeau tem sido o imposto sobre o carbono. Os conservadores prometeram repetidamente acabar com o imposto, segundo eles, pouco contribui para o meio ambiente. Pouco depois de tomar posse, Carney assinou ordem judicial revogando o imposto a partir de 1º de abril, embora ele tenha defendido políticas semelhantes no passado. Aí eu encerro o vídeo com isso daqui, né? Compartilhei a postagem do Vance, defendendo a liberdade para a população de votar em que eles querem. Falando o seguinte, né? Dificilmente veremos um tweet assim sobre o Brasil. Nos próximos 10 anos, é improvável que surja uma plataforma partidária verdadeiramente anti-woke, anti-SG, anti-DEI. O próprio sistema eleitoral e o arcabouço jurídico institucional estão capturados por essas agendas, e não há sequer esboço de reconstrução política. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é o grupo político do Zema? Ou vocês ainda vivem na mentira, né? Nos contos de fada, que o presidente é um super-herói, ungido por Deus, que tem a caneta mágica, que consegue fazer tudo o que ele quer com a canetada só. Quem é o grupo político do Zema? Como eles pensam? Como que pensa? Porque o Zema vai precisar de ministro da Economia, vai precisar de ministro da Agricultura. Qual é o grupo político do Zema?
Ou, não, vai ser para chegar em 2023, para fazer uma aliança em prol do Brasil, a união de forças heterogêneas, para se unir com a União Progressista do Ciro Nogueira, né? Colocar o indicado delegado, não sei, o mestrado de economia, um grande técnico que veio aí, né, do mercado, um ACO, quem sabe, de algum banco da Faria Lima. Vai ser isso? Quem é o grupo político? Quem é o grupo político? Quem são as pessoas que cercam o Caiado? Quem são as pessoas que cercam o Ratinho Júnior? Queria muito ver a entrevista desses caras e me perguntar, irmão, quem é o grupo político? Me conta aí quem é. Com quem você se informa sobre economia? Quem é o seu braço direito para assuntos internacionais? Quem é o cara que você confia para geopolítica? Quem é o cara que você, assim, deposita fé para assuntos jurídicos? Porque se perguntar do governo Bolsonaro, e perguntar de Bolsonaro para esse momento, pode não ter de todos, mas de muitos pontos você consegue saber mais ou menos quem é o grupo político, pelo menos que de sanguessugas ao redor de Bolsonaro. Se não tem plataforma, aí joga seu nome pro bocói lá, né? Igual o brasileiro é igual peixe. Vê a minhoca, tá ali o anzol gigantesco. Nem a isca eles colocam mais. Nem a minhoca mais eles dão pro brasileiro. O brasileiro tá no nível de peixe que nem da minhoca precisa mais. Ele morde o anzol porque ele quer morder. Porque ele resolveu morder o anzol. Aí fala, cara, tendência oposta. Redução do número de partidos. Concentração de poder decisório sobre quem pode disputar a eleição na mão de 7 ou 8 caciques partidários, uma superfederação de centros da informação, um centrão 2.0 amorfo, sem ideologia, mas com capacidade de se manter no poder por meio de acordos e votos pulverizados. Os cristãos, especialmente os evangélicos, serão decisivos no futuro político do país. Não basta votar na direita. Sem uma plataforma coerente, atuante, que trabalhe incansavelmente pela reconstrução da soberania individual, sequestrada por essas pautas, a máquina seguirá intacta. Para quem quiser conhecer melhor o crescimento e a relevância política do público evangélico, deixa aqui o link para download do estudo. Estudo mostrando que a população está crescendo, o número de evangélicos, e como eles serão decisivos aí nos próximos anos de Brasil. Então, assim, eu falo isso, seguirei repetindo. Qual é o país que vocês querem construir? O antipetismo hoje é um problema tão grande como o petismo. O antipetismo é a força para unir desiguais, para manter tudo ruim do jeito que está. Todas as peças para todo mundo do jeito que está. E é isso. Eu fico por aqui. Vou mandar todos os vídeos que eu dei lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, você dá um pouco mais, passa o nome do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã, tamo juntos, valeu meus amigos.